Olá, galerinha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muitíssimo bem. Estou com muitas saudades de vocês. E eu acho que vocês também estão com saudades de mim, né? Não. O assunto da nossa aula de hoje é a grandeza matemática tempo. Tempo? Ah, que legal! Acho que vai chover hoje, prof. Olha que nublado que tá. Na verdade, não é bem esse tempo aí, é outro tempo. Roda a vinheta. Na verdade, eu não tenho vinheta. Então só coloca aí o tema da aula. Tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar. Eu acho que o mundo... Pois bem, o que afinal é tempo? Já que não é o clima lá fora, né? Se vai chover, se vai dar sol, não é bem desse tempo, temperatura que eu tô falando. Embora temperatura também é uma grandeza matemática. Mas é assunto para outra aula, deixe pra lá por enquanto. É aquela grandeza matemática utilizada para controlar os intervalos entre um acontecimento e outro. E é a primeira que a gente conhece desde que a gente nasce. Fala a verdade, o bebezinho lá, bem pequenininho ainda, bem bebezinho, ele não faz ideia de quantas ml de mamar ele toma. Ele não faz ideia de quanto ele pesa. Ele também não faz ideia da altura que ele tem, quanto ele tem de comprimento. Mas pergunta, ver se o papai e a mamãe não estão ensinando que ele já tem um aninho. O bonitinho já tá, sabe, arrumar assim, ó. Quantos aninhos você tem, Tchudi? Eles mostram, não é? A grandeza tempo é aquela que a gente tem contato primeiro, uma das mais importantes do nosso dia a dia e da nossa vida. É ou não é? Mãe, tá na hora do almoço? Mãe, falta muito tempo pra gente sair. Mãe, pai já tá chegando. Professora, tá quase na hora do recreio. Ô professora, falta muito pra acabar a aula. Não é mais ou menos assim? A nossa vida toda é organizada em função do tempo. Imagina só se não existissem as unidades de medida de tempo. Como é que a gente ia fazer para se reunir, por exemplo, na escola no horário certo? Não tinha como, não é? Como é que a gente ia esperar tanto pelo final de semana se não houvesse final de semana? Isso que essa grandeza ela é muito importante. Nós vamos falar dela nessa videoaula e eu vou gastar mais uma ainda, porque eu preciso de tempo para falar de tempo. Tem uma coisa muito importante que vocês precisam saber a respeito dessa grandeza matemática. É a que tem mais unidades de medida. Enquanto lá na grandeza comprimento a gente trabalha com 4, 5, na grandeza massa também, na grandeza capacidade a gente trabalha no nosso dia a dia com apenas 2, basicamente, a grandeza tempo é aquela que tem a maior quantidade de unidades de medida. A gente pode dizer que é a que tem mais fatias. Por isso a importância de se prestar bastante atenção, porque por mais que seja um assunto do teu dia a dia, a gente ainda tem muitas crianças que têm uma dificuldade grande. Quando eu era criança, tinha calendário pela casa inteira. Pergunta pro pai ou pra mãe aí, né? A avó. Calendário era um presente de final de ano, de Natal. A gente saía no comércio, todo mundo dava calendário. O açougue dava um calendário, a padaria dava um calendário, o supermercado dava um calendário, todo mundo dava calendário pros clientes. Aí ninguém jogava fora, né? Então na minha casa tinha calendário na parede da sala, na parede da cozinha, no corredor, em cima dos armários do quarto, enfim, até no banheiro tu conseguiria dizer se maio tinha 30 dias ou 31, porque lá estava presente o calendário. Então as crianças acabavam memorizando de tanto visualizar quantos meses tinha o ano, quantos dias tinha cada mês. Hoje em dia, pensa aí, não é tão comum a gente visualizar calendários nas paredes da casa. Um conselho que eu dou para os pais providenciarem para as crianças que estão aprendendo, disponibilizar em algum lugar um calendário visível para eles estarem aprendendo. Isso é bem importante. Não se tem muito, não é mesmo? Na minha casa é raro o calendário, acho que tem um lá na geladeira, um imã de geladeira. Mas não é uma coisa comum. A gente costuma consultar só quando precisa e geralmente é no aparelho de celular, não é? Eu preciso ver quantos dias faltam para tal evento. Tem que ir lá buscar o celular, porque a gente não tem tanto acesso como tinha antigamente a esse tipo de ferramenta. O calendário é uma ferramenta de medida de tempo. Nessa videoaula de hoje eu vou falar um pouquinho das medidas maiores de tempo, as unidades de medida maiores. Eu não vou me ater às unidades menores, vou deixar para uma próxima aula. Vamos começar falando do dia.
o dia tem 24 horas. Sempre tem 24 horas. Não inventa moda aí dizer que o dia teve 30 horas semana passada. Todos os dias tem 24 horas, porque é o intervalo de tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do mesmo eixo. Pergunta lá pra professora de geografia ver se eu tô falando a verdade. Aí a gente junta os dias e tem a semana. A semana são 7 dias, sempre são 7 dias, tá bom? E ela começa no domingo, o domingo é o primeiro dia da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta é sábado. Sábado é o último dia da semana. Falando ainda sobre o movimento da Terra, vocês sabiam que a Terra leva exatamente 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa em torno do Sol? Só que a gente sabe que um ano tem 365 dias exatos. E aquelas 6 horas? Aquelas 6 horas, daqui a pouco eu conto pra vocês o que é feito com elas, tá bom? Deixa ela no cantinho aí, a gente já fala a respeito dessas 6 horas que a gente acaba deixando de considerar todo o ano quando vira o ano com 365 dias. Esses 365 dias é chamado por nós de ano. É um intervalo de tempo igual a um ano. Sempre que a gente muda de um ano para o outro, é porque passou os 365 dias, ok? O que foi feito com esses 365 dias? Foi distribuídos ao longo de 12, como se fossem 12 copinhos. Um copinho aqui, outro copinho, 12 copinhos. Foi colocado uma quantidade de dias em cada copinho desses. Alguns copinhos receberam 30 e outros receberam 31 dias. Começando com janeiro. Janeiro tem 31 dias, é o primeiro copinho do ano. 31 dias. Janeiro tem 31, mês seguinte não tem 31 dias. O outro tem, o outro não tem. O outro tem, o outro não tem. E assim vai intercalando. O único momento que acontece de 2 meses seguidos terem 31 dias é nos meses de julho e agosto. Aí os dois vizinhos ali tem 31. Porque senão um tem, outro não tem, 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 um tem. Quando eu era criança, minha avó me ensinou a usar os ossinhos da mão para ver os meses que tinham 31 dias. Quando caía no ossinho, tem 31. Quando cai fora do ossinho, não tem. Vamos ver se funciona. Janeiro tem, tá no ossinho. Fevereiro, não. Março tem 31 dias. Abril, não. Maio, tem. Junho, não. Julho, tem. Agosto, tem. Ó, viu que saiu de um ossinho e foi pro outro? Agosto tem. Setembro, não. Outubro tem. Novembro, não. Dezembro, tem. Legal, né? É uma dica interessante. Pois é, então alguns meses tem 31 dias e outros tem 30, se bem que é sempre o mesmo padrão. Não tem como janeiro ano passado ter tido 30 e esse ano 31, não. Janeiro sempre tem 31 dias, todos os anos. Só tem um mês que não é padrão. Apenas um mês do ano que tem uma variação. Mas essa variação não é anual, essa variação acontece de 4 em 4 anos. Sabe por quê? Lembra daquelas 6 horinhas que a gente deixa de lado e vira de ano? Com 365 dias exatos, esquece daquelas 6 horas? Pois é, elas vão se acumulando, porque a gente vira de ano antes da hora, é ou não é? Vira um pouquinho mais cedo. Então a gente acumula aquelas 6 horas. Acumulou 6 horas num ano, acumulou 6 horas no outro, acumulou 6 horas no outro. E acumulou de novo 6 horas. Olha só, 4 anos seguidos, deixando de lado aquelas 6 horas, não dá 24 horas? Não dá um dia completo? Dá sim, não dá? Por isso que de 4 em 4 anos, para colocar tudo no lugar, pagar essa dívida de que a gente deixa aí essas horinhas de lado, para colocar tudo certinho em dia, de 4 em 4 anos, o ano tem 366 dias. Um dia a mais para colocar tudo nos eixos. E aonde que é arrumado esse diazinho a mais? Em qualquer lugar? Não, no mês de fevereiro. Então, de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro recebe um dia a mais. Ele tem 29 dias. Fevereiro é aquele mêsinho especial. Acho que vocês já perceberam no calendário que é o único que não tem nem 30 nem 31. Ele é exclusivo, ele tem 28. Com exceção do ano bissexto, que ele recebe um dia a mais e acaba tendo
29. Pois é, então em um ano nós temos 12 meses. A sequência desses meses é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Começa com 31 dias, depois um mês tem, outro não tem, 31, com exceção de fevereiro que tem 28. Exceto no ano bissexto, que ele recebe um dia a mais pra gente pagar aquela dívida das 6 horas. Dá uma olhadinha na ferramenta calendário que controla tudo isso aí que eu falei pra vocês. Sejam curiosos, deem atenção pra essa ferramenta. Lembrando que nós temos unidades de medidas diferenciadas também. Nós temos a chamada quinzena. Quinzena é a mesma coisa que 15 dias. Ah, eu fui viajar e eu fiquei uma quinzena fora. Quer dizer que ficou 15 dias. Ah, eu fui viajar e eu fiquei um bimestre fora. Bimestre, ó, 2 meses. Ah, eu fiquei um trimestre sem sair de casa. 3 meses. Um quadrimestre foi o tempo que eu fiquei sem tomar refrigerante. Quadrimestre são 4 meses. Nossa, minha filha tirou 9 esse semestre na faculdade. Semestre são 6 meses. Já tinha ouvido falar dessas unidades de medida de tempo? Pois é, e tem unidades maiores ainda, tipo, sabia que quem já tem 10 anos já tem uma década? Porque década é 10 anos. Tem também o século. Século, acho que não tem ninguém aí que tá me assistindo, né? Será que tem alguém com século de vida me assistindo? Oi! Tem aquela unidade de medida bem grandona que é o milênio. Milênio. Que o próprio nome já diz. 1000 anos. Enfim, galerinha, são essas as unidades de medidas de tempo maiores, ok? Na próxima aula nós vamos falar a respeito daquelas unidades de medida de tempo pequenininhas, o segundo, o minuto e a hora. E falaremos a respeito do relógio também. Espero que vocês tenham entendido a nossa conversa de hoje, tenham gostado da nossa aula. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!